Vamos orar a Deus. Pai, muito obrigado pelo testemunho dessas jovens, obrigado pelo trabalho que a Larissa tem feito na sua faculdade, e abençoamos o dia amanhã com paz, com segurança, com o favor do Senhor sobre ela, que o Senhor use o seu testemunho a favor das pessoas ali. Obrigado, Pai, pela Gabi, pelo testemunho com seus amigos, seu círculo de amigos. Oramos, ó Deus, que todos eles encontrem em Cristo Jesus e venham lhe amar e servir. Obrigado pela Carol, pelo testemunho que ela deu e a coragem que o Senhor lhe deu para abençoar as pessoas ali ao seu redor. Usa ela cada dia mais, abençoando pessoas. Pai, nós te agradecemos pela sua palavra, aqui está o nosso coração, pedimos que o Senhor nos ministre, que o Senhor nos abra o entendimento, que o Senhor nos leve a só temer o teu nome e que o Senhor nos guie em toda a verdade da sua palavra. Obrigado, ó Pai, pela nação brasileira, e nesse dia nós oramos e abençoamos a nação brasileira com paz, com segurança. Obrigado, Pai, que o Senhor separou essa nação como uma nação de adoradores, como um celeiro de missionários. O Senhor separou essa nação por motivo de louvor por toda a terra. Nós te exaltamos, ó Deus, e engrandecemos o teu nome, declarando que todo intento maligno de querer denegrir a imagem dessa nação, de querer roubar a alegria de sermos brasileiros, de todo espírito das trevas que tenta enredar e cegar essa nação, declaramos frustrado no nome de Jesus. E declaramos essa nação, ó Deus, se levantando com força, com entendimento, com graça. Prosperar do Senhor venha sobre essa nação, e ela experimente, Senhor, a abundância do Senhor. Senhor Deus, que a sua igreja experimente o avanço e continue crescendo de forma extraordinária e testemunhando do seu amor. Sua igreja venha a alcançar a maturidade em Cristo Jesus e venha a abençoar as nações da terra. Pai, também colocamos diante do Senhor a nação de Israel e abençoamos ela e oramos junto com o apóstolo Paulo, que eles venham a conhecer a quem transpassaram, venham conhecer a Cristo Jesus como o Messias, o Salvador de suas vidas. Se abençoamos a nação de Israel, para que ela encontre em Cristo Jesus a vida e a vida em abundância. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Há um ano atrás, mais ou menos, passeando nas mídias sociais, eu vi uma irmã, ela postou uma imagem sobre o Natal, uma mensagem assim, romântica, bonita sobre o Natal, e dali uns dias ela me escreveu: pastor, eu coloquei aquilo lá na minha rede social e veio um monte de crítica, e eu acabei tirando, e eu percebi nessa pequena conversa que em nosso meio nós temos um pouquinho de dificuldade em entender a questão do Natal, e a questão do tempo em que nós vivemos. E de não termos dentro da história, quem conhece a história da Shalom, tem alguns momentos marcantes sobre esta época. E em março, quando nós começamos o ano de trabalho, assim por dizer, como igreja, comecei a conversar com os pastores que nós deveríamos trabalhar e dar uma direção para esta época, darmos um ressignificado a esses dias, um ressignificado aos costumes desta época de Natal. O pastor Marcos já em outubro começou a falar com a igreja, falando sobre esses dias, nos ajudando a trazer uma consciência, um entendimento do que essa época significa. E nós tomamos lá em maio já a decisão de, nessa época, enfatizar a volta de Jesus. Ele veio e ele voltará. O impacto da sua vinda e o impacto da sua volta. O fato que ele veio testifica que ele vai voltar. E aí nós começamos a conversar, lançamos algumas perguntas nos grupos familiares sobre os enfeites, né, que nós colocamos em nossa casa. Qual é o significado deles para nós? Como nós podemos demonstrar pela maneira como nós festejamos esses dias e na maneira como nós nos conduzimos e falamos nesse dia, como nós podemos preparar a nós e a nossa família para a volta de Jesus? E o que nós temos feito tem a ver com a volta de Jesus. Por exemplo, a árvore de Natal. Alguns têm, alguns não. O que ela tem a ver com a volta de Jesus?
Qual o significado disso? Ou se nós colocamos as luzes e prendemos luzes na nossa casa, em vários lugares, nós vemos as luzes, o que as luzes têm de significado? Eu não estou falando de certo ou errado, eu estou falando de buscar o entendimento da verdade da palavra de Deus sobre essas questões e nos deixarmos guiar pela verdade e não ficarmos nos perdendo em dizer um para o outro está certo, está errado, como nós conversamos no último domingo. Esse tempo é um tempo de sermos gratos pela vinda do Senhor Jesus. Ele fez toda a diferença na nossa vida, não é verdade? Temos um antes e depois. Nós celebramos a ceia, há um antes e um depois da vinda, do impacto dele na nossa vida. E se não teve, precisamos nos converter a ele, nos render a ele. E esse também é um tempo de lembrarmos da volta do Senhor Jesus e nos prepararmos como nossa família para a sua volta. Porque todos queremos subir, né? Todos queremos celebrar e levar junto a nossa família. Algumas considerações que às vezes levam algumas discussões. A data do nascimento de Jesus não é dia 25 de dezembro. Já passou essa época de discutirmos sobre isso. O 25 de dezembro é o dia mais escuro no Polo Norte, né? No hemisfério norte, não no Polo Norte, no hemisfério norte. E eles faziam uma festa dia 25, adorando o sol, para que ele voltasse. E a igreja da época, para dar um ressignificado, pegou essa data e disse: vamos celebrar o nascimento do Senhor Jesus. E aí tem todo um processo em volta disso. Nós não temos nenhuma orientação bíblica para celebrar o nascimento de Jesus. A Bíblia não diz: faça uma festa celebrando o nascimento de Jesus. Não tem uma orientação sobre essa. E esses dias, aprendendo com o pastor Marcos, o fato de nós festejarmos aniversário é algo recente da nossa história. Não é algo muito... Na Bíblia não se fazia isso. Na cultura nossa, isso é algo recente, de algumas dezenas de anos atrás, que se começou a festejar o aniversário. Não sei se é o comércio que fez isso. Hoje até se celebra já um mês, nem sei falar, mês aniversário, alguma coisa assim. Celebrar o mês já do nascimento. Puxa, que legal, celebrar a vida, é muito bom, muito gostoso isso. E nós festejamos hoje o nascimento de Jesus para consolidar a mensagem da salvação. Assim como nós, quando celebramos a ceia, e é a única orientação ao lado do lava-pés, que eu entendo assim, que o Senhor Jesus disse: façam isso em memória de mim. E o lava-pés, ele diz: quando vocês fizerem isso, lembrando como os dois exemplos da manifestação do reino de Deus entre nós. Então, nessa época, é uma excelente época para anunciar a Jesus. Quando nós paramos diante de uma árvore de Natal num shopping, com algumas pessoas ali olhando, podemos começar a falar sobre o significado da vinda de Jesus. Ou na frente de um presépio. São horas especiais para testemunhar do Senhor Jesus e falar do Senhor Jesus. E em relação à volta do Senhor Jesus, a palavra de Deus é certa: Ele vai voltar, assim como Ele veio, Ele voltará. É um ensinamento muito sólido das Escrituras, e a nossa pergunta não é se Ele vai voltar. Certamente voltará. E a pergunta que muitos discípulos têm, nós vamos ver uma delas hoje, é quando? E Jesus disse o dia e a hora. Quando Ele disse assim: nós não sabemos o dia nem a hora. O dia que eu não estou esperando e a hora que eu também não estou achando que é. Então, isso eleva a nossa expectativa para que a gente preste atenção. E o que as Escrituras nos ensinam e nos orientam é que nós devemos vigiar e orar, estarmos prontos. Por isso, nesses dias, queremos celebrar essa época, preparar a nossa casa, estarmos prontos para a volta dele, falarmos com os nossos filhos, para que eles estejam prontos e firmes. E toda vez que eu falo sobre isso, me vem a lembrança do sonho de uma adolescente há anos atrás, já uns mais de 20 anos atrás. Essa adolescente já é mãe, e ela sonhou um dia que no estacionamento, né, onde nós estávamos estabelecidos como tendo o nosso culto, naquele estacionamento houve a trombeta e todos foram para o estacionamento e todos foram levados aos céus. Eu tomei como uma promessa
Eu não quero deixar ninguém para trás. Todo mundo junto. Estamos juntos, não estamos? Vamos subir juntos a hora que a trombeta soar, né? Não vamos perder ninguém. E esses dias, conversando com um segurança VIP, perguntei para ele: como é que você faz para você sempre estar vigilante? Porque a gente entra numa rotina e vai esquecendo de algumas coisas. E quando você entra numa rotina de se acostumar com o seu cônjuge, logo ele vira comum, entra a desonra, você não valoriza mais, já começa a ver só os defeitos e os problemas e não honra mais, assim por diante. Quando nós entramos numa rotina, diz: como é que você faz para não cair numa rotina no seu trabalho? Ele diz: eu sempre preciso seguir o protocolo. Protocolo, como é que é o protocolo da segurança? Antes de sair do portão com a pessoa que eu cuido, eu vou dar uma olhada, eu presto atenção, vejo o movimento da rua. Se eu vou entrar com o carro, eu olho no retrovisor, fico observando ao meu redor. Eu tenho um protocolo que eu sigo, e esse protocolo está marcado e sempre me deixa vigilante. Disse: legal, né? A palavra de Deus disse vigiar. O nosso protocolo é oração. Estarmos sempre vigilantes em oração, ainda mais vendo que o dia se aproxima. E eu queria começar, então, mergulhando com você um pouquinho nas Escrituras sobre esse tema. Ele veio e ele voltará em Atos, começar em Atos capítulo 1, o versículo 6 até o 11. Atos 1, a partir do 6. Aqui nós temos nesse momento o Senhor Jesus tem a última conversa dele com os seus discípulos, e eles fazem uma pergunta, e essa pergunta está aqui já no versículo 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurares o reino a Israel? Em que vai, volta ali no 6 aí, eu vou devagar um pouco. A pergunta deles foi o quê? A pergunta foi pelo reino. Presta atenção, é a palavrinha-chave hoje, para entender a vinda e a volta. Eles perguntaram por causa do reino. Jesus estava sempre falando sobre o reino de Deus. E eles dizem: você vai instalar agora o reino e vai devolver isso a Israel, teu povo? E veja a resposta de Jesus. 7. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Veja a resposta de Jesus: o tempo, o quando e como vai acontecer está reservado, nem eu sei, está com meu Pai isso. Então essa não é pergunta do quando. Ele continua no versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. A resposta de Jesus em relacionado ao reino foi poder. A vinda do Espírito Santo com poder. E amanhã de manhã nós vamos ler Marcos, capítulo de número 9, e já no primeiro versículo você vai encontrar Jesus falando com os discípulos, dizendo que o reino de Deus, ele vai se manifestar com poder, e muitos ali vão experimentar a manifestação do reino de Deus. E Jesus estava falando da vinda do Espírito Santo. E em Pentecostes o reino de Deus veio e se manifestou debaixo de poder, um poder que veio transformar. Em Coríntios, a palavra de Deus diz assim, que o reino de Deus ele consiste não em palavras, mas o reino de Deus é um reino de poder. Ele consiste em ser um reino de poder. Então o Senhor Jesus ele fala sobre o poder de manifestar o reino, de ter experiências das quais daremos testemunhos com a experiência de vivenciarmos o reino de Deus. E na sequência, já no versículo seguinte, ele é elevado aos céus. E continua o texto daí. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem os encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu,
virá do modo como o vistes subir. E Atos então continua na sequência, preparando para a capítulo 2, a manifestação do reino de Deus. E essa manifestação, ela veio com o poder de Deus. Paulo, ele inclusive disse assim na sua carta lá: eu decidi não ficar falando em termos de persuasão, mas eu decidi manifestar o poder de Deus. E o poder de Deus, ele dá um endereço, é a cruz. A cruz é o diferencial de uma vida antes e depois. A cruz e a ressurreição, o poder da ressurreição. Quando você olha então para Jesus, a primeira mensagem dele foi lá em Mateus 4,17. Qual é que foi a primeira mensagem dele? Essa foi a última mensagem. Quando que vai restaurar o reino? Ele diz, o quando ainda não está, quando isso vai acontecer, o Pai reservou para si. E ele restaurou esse reino a Israel quando? Em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo veio. E a primeira mensagem dele, voltando lá, dançar um pouquinho em Mateus, daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A mensagem do Senhor Jesus, ela sempre está relacionada ao reino de Deus, ao entendimento do reino de Deus. Para isso ele diz: arrependei-vos, mude a maneira de pensar, que nós temos conversado no último mês. Tenha a experiência da metanoia. O reino de Deus, ele está próximo, e ele estava por se manifestar na vida das pessoas. E para que o reino de Deus se manifeste na sua e na minha vida, eu preciso viver no arrependimento. Eu preciso viver com uma atitude de arrependimento na minha vida, uma atitude de metanoia, como nós estivemos conversando. A metanoia significa o arrependimento, ter uma experiência constante de pensar além do natural, pensar os pensamentos revelados da parte de Deus, não pensarmos pelo certo, pelo errado, pensarmos pela verdade revelada da palavra de Deus. O arrependimento é deixar o pensamento lógico, calculista e limitado do ser humano. Todo pensamento humano, ele limita a vida da pessoa e limita a vida dos outros. Todo pensamento humano lógico, calculista, ele não acompanha o reino de Deus. O pensamento de Deus não está limitado às nossas experiências, nem à nossa capacidade, não está limitado ao nosso conhecimento, não está limitado a tempo e a espaço. O pensamento de Deus é amplo, e você e eu, nós somos convidados a seguir os pensamentos de Deus. O Espírito Santo me disse assim: estude a sinapse do cérebro. Leia um pouquinho sobre isso. Aí eu fui lá pesquisar um pouquinho, li algumas coisas. O Espírito Santo começou a ministrar. Depois você pesquisa lá, estuda e vê se não estou no caminho certo. Quando o nosso pensamento, ele é um pensamento de falta de perdão, um pensamento amargurado, pensamento negativo, pensamento ruim, o nosso cérebro, ele começa a diminuir. Ele começa como que a encolher. Quando você faz como a palavra de Deus diz, nisso você pensa, no que é justo, no que tem louvor, no que é bom, nisso vocês devem de pensar. Vejam lá, coloca uma sequência lá em Filipenses 4:8. Quando você começa a pensar assim, o seu cérebro começa a fazer novas sinapses, ele começa a abrir o entendimento, ele começa a abrir novas maneiras de pensar e novas soluções. Eu estive pensando, a melhor maneira, hoje, durante o culto, Deus ainda está continuando a falar sobre isso. A melhor maneira de você aumentar as sinapses do seu cérebro, aumentar e ampliar o seu entendimento, é o que a Bíblia fala sobre arrependimento, é pensar além, é meditando na palavra de Deus, é pensando, falando ela consigo mesmo, seguindo os pensamentos de Deus. Deus quer abrir o seu entendimento. Deus quer levar que você tenha pensamentos, que você seja alerta na sua mente. A sua mente é a chave, é o lugar de batalha espiritual. E quanto melhor for a sua metanoia, o seu arrependimento, melhor você vai conseguir seguir os pensamentos de Deus. Antes
da manifestação do reino de Deus, nós precisávamos obedecer. E isso nos confunde um pouquinho. A Bíblia, antes na lei era assim: faça isso e você receberá o reino. Se você fizer tudo certinho, obedecer legal, você vai experimentar o reino de Deus. O reino de Deus se manifestou na sua vida. Ele está aí, ele já está presente. Agora é diferente. Agora você está na fé, que você já recebeu, já é seu. Quando você recebe a manifestação do Espírito Santo na sua vida, você já recebeu toda a obra da cruz, você foi carregado com todo o entendimento de Deus, você recebeu a unção sobre a sua vida, o reino de Deus está manifesto dentro de você. Agora o seu pensamento precisa acompanhar isso. A sinapse na sua cabeça, ela precisa abrir novos caminhos para que o reino de Deus se manifeste na sua vida. E agora a fé diz: creia que já é seu e você irá ver o reino. Creia na verdade da palavra de Deus, creia em Jesus conforme diz as Escrituras, e a sua vida não vai ser mais a mesma. Como nós temos falado, a questão do amor, a questão do perdão. Quem nasceu de novo não segura o perdão para ninguém, não tem experiência com o reino de Deus. Quem segura o perdão para alguém, quem desvia outras pessoas por causa de problemas que tem, o reino de Deus é um reino de paz. E é um novo pensar. Cumprimentar pessoas, quando Jesus diz cumprimente, ore pelos seus inimigos, tem que haver uma nova sinapse, tem que haver um novo entendimento, porque a minha mente, ela fica pensando: não, mas está errado isso. E a Bíblia diz: novo pensamento, perdoe, paz, restaure, cresça, porque o reino de Deus é maior do que um probleminha de um relacionamento. A mensagem do Senhor Jesus sempre é a respeito do reino. Eu tinha aqui, mas não vou ter o tempo, é interessante a conversa de Jesus com Pilatos. Se você quiser ver, vá lá para João 18, você vai ver que Pilatos entra na conversa de reino, e Jesus ele fala algumas coisas interessantes lá, sobre o reino de Deus, falando que o reino dele não é um reino natural, é um reino espiritual, e o espiritual governa o natural. E Pilatos, aquela conversa do homem espiritual com o homem natural, não há liga na conversa, né? Jesus, quando nós lemos lá em Mateus 18, 11, voltando aqui para a sequência, ele falava sobre o reino, e nesse texto ele fala algo que é intrigante. Nós lemos ele muitas vezes de uma outra forma: porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. O que estava perdido? O reino. Porque quem era, até a cruz, o príncipe desse mundo, que governava essa terra? Era o diabo. O reino havia se perdido. Deus havia criado os céus e a terra, ele havia entregue esse domínio, esse reino para o ser humano, e o ser humano, pela bobeira que ele deu, em acreditar, ser ludibriado pelo inimigo, ele perdeu o reino. E isso acontece muitas vezes no nosso dia a dia, quando nós não prestamos atenção, do ludibriar das trevas, querendo nos atrapalhar em manifestar o reino de Deus, porque é uma batalha de mente, é uma batalha de pensamento, e ele ataca no pensamento, e o ser humano perdeu. E na tentação, o diabo fala isso para Jesus, né? Em Lucas 4, aí fica bem definido isso. O diabo fala assim para Jesus: eu vou te dar toda a autoridade e a glória dos reinos, porque ela me foi entregue, e dou a quem eu quero. Ele estava falando certo. O ser humano havia entregue o reino para ele. E o Senhor Jesus, que veio salvar o que havia se perdido, ele andou pelo caminho que Deus tinha preparado para ele, para o resgate do reino. Assim como para resgatar a sua e a minha vida, Deus caminha no caminho dele para nos resgatar. E o caminho de Jesus era o caminho da
cruz. Ele veio resgatar o que havia se perdido da maneira de Deus. Ele não aceitou aí o jeitinho. E ele salvou o que estava perdido. Para quê? Para entregá-lo de novo na mão do ser humano. Ele veio para restaurar o governo de Deus sobre a terra. Quando diz o texto que ele mesmo se humilhou, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, e pelo que Deus também o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Você pode confessar assim: Jesus Cristo é o Senhor. Essa palavra Senhor era uma palavra de governo. A palavra que é usada no grego é Kyrios. E Kyrios só tinha um no reino romano. Eles só podiam chamar uma pessoa de Senhor. E não podia ter nenhum outro Senhor no Império Romano. E aí vem os cristãos e começam a falar: não, Jesus é Kyrios. Jesus é o Senhor. Essa palavra Kyrios, ela significa aquele a quem uma pessoa ou coisa pertence, sobre o qual ele tem o poder da decisão. Ele é supremo, no entendimento do Estado, o soberano, príncipe, o chefe, ou o imperador romano. E quando toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor, isto significa que Ele é o governante máximo. Ele é o rei. Ele é o imperador. Tudo pertence a Ele. E todos são dele, porque todos nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. Cada ser humano já pertence a Jesus, mas nem todo ser humano sabe disso, que seus pecados já foram perdoados na cruz. E ele precisa declarar na sua vida, entrar debaixo dessa cobertura do senhorio de Jesus. E aí em Efésios, no capítulo 1, versículo 22, nós lemos um outro texto que fala sobre isso de uma forma distinta. Você tem ele lá? Efésios 1, 22, diz assim: e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça. Quando fala cabeça, fala de autoridade, fala daquele que domina todas as coisas, que é o Senhor de tudo. Ele é o cabeça sobre todas as coisas e o deu à igreja. Versículo 23. A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, quando se fala palavra cabeça, também fala-se no sentido de governo, na liderança, naquele que é supremo, naquele que tem todas as coisas sob o seu controle. E Deus Pai colocou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus, e colocou Jesus como cabeça sobre a igreja, e hoje a igreja manifesta o reino de Deus sobre a face da terra. Dá um amém bem forte aí para mim, por favor. Está pensando junto? Estão concentrados em quê? O passo seguinte, então, foi entregar a autoridade e a glória das nações à igreja. E a palavra igreja, ela é distinta também. A palavra igreja significa a reunião dos que governam. Essa reunião aqui é uma assembleia que decide sobre as questões da cidade, uma assembleia que decide as questões da nação. Quando os santos se reúnem como igreja, eles têm autoridade, e a sua autoridade está colocada por cima, junto em Cristo Jesus, aos principados, às potestades, qualquer governador sobre a face da terra. Nosso reino é um reino espiritual, e o espiritual governa o natural. E a igreja, ela está entendendo cada dia mais a sua autoridade. A igreja, quando ela se reúne nas casas, e nós estamos em grupo familiar, orando por uma família, a igreja é a reunião daqueles que governam. E a igreja, ela é a igreja quando ela está reunida em nome de Jesus. Quando tem 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, você já tem uma primeira célula da igreja sendo estabelecida. E quando você tem um grupo maior, você começa a manifestar o corpo de Cristo,
que é autoridade sobre a terra. Amém, queridos? A palavra igreja não era uma palavra religiosa. Jesus, ele não usava palavras religiosas para falar em relação ao reino de Deus. Por isso nós precisamos de uma metanoia. Nós precisamos começar a pensar como ele pensa. Pensar em termos de reino de Deus. Pensar em termos de governo que ele estabeleceu. Você é governo na rua em que você mora, em que você vive. As suas palavras manifestam o poder sobre a face da terra. As suas palavras manifestam a sua fé. Da maneira que você fala, você sempre está expressando a sua fé. Por isso que é extremamente importante o que nós falamos e da maneira como nós falamos. Porque as palavras, elas têm poder de vida e de morte. E aí, para não estender muito a conversa, veja Apocalipse 1, versículos 5 e 6. Apocalipse 1. Fala da igreja, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, falando de Jesus. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ele nos constituiu, ele nos perdoou porque nos amou. Ele nos perdoou e ele nos libertou do império das trevas. Ele nos tira do governo das trevas e nos traz para o governo do Filho do seu amor. E aqui ele nos constitui como um reino de sacerdotes. Aqueles que são sacerdotes têm acesso aberto a Deus Pai e representam Deus Pai sobre a face da terra. Eles acessam a vontade de Deus, entendem a vontade de Deus e a partir da vontade de Deus eles começam a declarar a vontade de Deus sobre a face da terra. Deus quer fazer alguma coisa sobre a face da terra, ele chama alguém para perto dele, vem conversa com ele e diz: presta atenção, isso, começa a declarar sobre a face da terra. E aí você que é profeta, você que é rei sobre a terra, você que governa situações, você começa a governar por intermédio das suas palavras. Você começa a edificar a sua identidade, o seu destino por intermédio das palavras que você fala. Hoje a igreja, veja Apocalipse 5:10, ele repete isso mais uma vez, e ele diz ali assim: e para o nosso Deus os constituísseis reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra, manifestarão o reino de Deus sobre a terra. Hoje a igreja, a reunião dos que governam, tem a missão de manifestar o reino de Deus sobre a face da terra, como o Senhor Jesus o fez nos evangelhos. Eu vou repetir essa frase. A igreja, a reunião dos que governam, tem a missão, tem o destino de manifestar sobre a terra o reino de Deus, como o Senhor Jesus o fez sobre a face da terra quando ele estava vivendo ali nos evangelhos, e como a igreja em Atos viveu. A igreja é uma igreja do sobrenatural, do mover de Deus. Jesus demonstrou o reino de Deus ensinando, curando e libertando as pessoas. Em João é dito assim que Jesus veio para destruir as obras do diabo, as obras que oprimiu a vida das pessoas, a morte, o medo, a miséria, a doença, a enfermidade, o pecado. Ele veio destruir essas coisas, ele veio aniquilar isso na vida das pessoas. O reino de Deus, ele não é comida e bebida. O reino de Deus, onde é que ele se manifesta? Ele manifesta na sua vida e por intermédio da sua vida tocando outras vidas. O reino de Deus está dentro de nós, e toda vez que você dá testemunho e ora com alguém, como a Carol disse, quando ela ora, o reino de Deus se manifesta. Como a Larissa estava testemunhando, quando ela dança, o reino de Deus se manifesta. Essa é a função dos filhos de Deus sobre a face da terra. Onde nós estamos, manifestamos o reino de Deus, porque o reino de Deus está em nós. Por isso a palavra de Deus diz: tenha sempre por certeza, por prioridade máxima, sempre em primeiro lugar, tenha a convicção disso, que você está debaixo do governo,
porque é muito fácil sair debaixo do governo e achar que sabe. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Tenha convicção que suas reações, ações, seus pensamentos estão debaixo de governo, que Jesus é o Senhor. Quer resolver uma briga de casal muito rápido? Submeta-se ao governo de Jesus. Senhor, eu estou com muita raiva. Ah, é? Aí ele vai falar para você o que vai fazer. Normalmente ele diz, vai lá, peça perdão. Ih, Senhor, mas é ela, é ele. Vai lá, peça perdão. É o primeiro passo. Daí você vai lá e me perdoe. Eu errei, me perdoe. Eu amo você. Estar debaixo de governo. A igreja se acostumou demais a não viver debaixo de governo. Nós nos acostumamos demais a viver no nosso achômetro. Nos acostumamos demais a viver pelo certo e errado. Nos acostumamos demais a viver segundo a nossa alma, segundo a nossa carne. E a prioridade máxima é, Senhor, como o Senhor vê esse desafio no meu trabalho aqui? Senhor, o que o Senhor tem para frente em 2019? Qual é a sua vontade? O que o Senhor quer manifestar na minha vida nesse 2019? Como o Senhor quer que eu me posicione como marido, como esposa, como filho? Como o Senhor quer que eu me posicione manifestando o teu reino na minha empresa? O Senhor Jesus, Ele veio resgatar o que estava perdido, o governo de Deus sobre a face da terra, por meio do ser humano. E Ele retoma esse reino e entrega na sua e na minha mão. O reino de Deus nos estabelece na nossa identidade de filhos, pelo perdão, pelo amor que Deus tem para conosco. E Ele restabelece para nós o nosso destino de manifestar o reino de Deus sobre a face da terra. E o nosso desafio, como eu estou enfatizando, é como eu faço para submeter a minha vida ao governo de Deus, para que eu possa manifestar o reino de Deus. Porque é diferente do nosso pensar natural. É do jeito dele, não do jeito nosso. E às vezes, quando se fala em amor, se fala em um amor sacrificial. Tem a negar-se a si mesmo, como nós estávamos meditando hoje, negar os meus propósitos e tomar o propósito de Jesus, a manifestação do reino dele sobre a face da terra. Se alguns empresários entendessem isso, que a sua empresa é para manifestar o reino de Deus, e alguns têm entendido isso, têm compartilhado alguns livros, de homens que têm feito isso pelo mundo afora, com esse pensamento, Senhor, como dentro dos negócios eu vou manifestar o teu reino. E um empresário que eu visitei aí esse ano, lá na Alemanha, ele escreveu inclusive um livro sobre dinheiro. E ele escreveu, e Deus deu para ele a atribuição: eu vou te prosperar, mas você não vai pegar um tostão emprestado do banco. E quando ele fez, ele se quebrou. Aí Deus disse: agora você aprendeu que não é assim, vem do meu jeito. E um homem que não tinha nada, hoje tem uma chácara bonita lá na Alemanha, tem uma fazenda no Paraguai, tem uma empresa que floresce na questão de importação, porque ele entendeu alguns princípios, ele está vivendo nisso. Ele compartilhava comigo lá, disse: puxa, eu cheguei num teto aqui, eu preciso romper, eu preciso avançar. E nós conversamos e dei algumas coisas com ele sobre batalha espiritual e como o reino de Deus ele pode ser usado, e uma empresa pode ser usada de uma forma extraordinária. O reino de Deus, ele é para ser manifestado onde nós andamos, em todas as áreas das influências. O Senhor Jesus, na influência da igreja, na família, na política, nas artes, entretenimento, esportes, na educação, na economia, na mídia em geral, na área de comunicação, o reino de Deus precisa permear. Quando nós falamos em evangelizar, nós só não pensamos em evangelizar pessoas, nós vamos evangelizar todo um sistema
que está ao nosso redor. Para trazer as boas notícias, existe salvação para a nossa educação. E nós entramos lá com os princípios do reino. Tem alguns que entenderam isso, estabeleceram escolas já. O Marcelo trabalha no Seduca, por exemplo, é uma escola que testemunha isso, que tem esse entendimento, que trabalha os princípios, do reino de Deus e inclui ele em todo o ensinamento das crianças. A igreja havia entendido isso há um tempo e formou as faculdades nos Estados Unidos. Quando ela perdeu o foco do reino de Deus, eles venderam as faculdades e se tornou no que se tornou. Mas as faculdades de Harvard, por exemplo, era produto da igreja. Porque a igreja tinha um entendimento de reino e entendia que na faculdade precisava estar presente. Eu faço parte hoje de um grupo do History Makers University e a gente, nesse ano, foi em várias faculdades pregando sobre dinâmicas de liderança e eles vão lá, abrem o caminho, eu vou lá, Belo e Formoso, e prego sobre família. Estão lá plantando o reino de Deus dentro das faculdades. Como? Por princípios. Compartilhando a palavra, ensinando a palavra. Tem outros que estão em outros meios, como estavam falando, em todos os meios, na economia, nós precisamos de pessoas. Na mídia, quanto que a nossa mídia não precisa de ser resgatados para Jesus, não é verdade? E nós precisamos que pessoas entre nós se levantem e manifestem o reino de Deus ali. Amém? Não? Ele voltará. Hoje a igreja está reconquistando a garra de manifestar o reino de Deus. Está levantando os olhos, entendendo que nós estamos aqui não para fazer culto, não para fazer grupo familiar, nós estamos aqui para ter o culto, o grupo familiar, nos fortalecermos para sairmos e manifestarmos o reino de Deus. A igreja, quando ela se reúne, é para se fortalecer no ensino da palavra de Deus, ser curada na sua identidade, ser curada no seu destino, se levantar e se posicionar dentro da sociedade. Por um tempo pareceu que a mensagem que a igreja estava levantando era a seguinte: olha, se arrependa aí, porque o anticristo está vindo, viu? O negócio vai ficar feio, se prepara aí, se esconde, porque, que é isso? Que mensagem é essa que nós pregamos, que eu preguei até? Misericórdia! Nós estamos aqui para manifestar o reino de Deus. O que Jesus disse? Eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque a igreja é vitoriosa. A chave dos céus e na terra está na mão da igreja, e a chave está no nome de Jesus. A chave está no fato de Cristo estar manifesto na sua vida, e o reino de Deus se manifesta por seu intermédio em outras vidas. E uma vida ganha, outra vida ganha, outra vida ganha, e aí os sistemas eles começam a mudar. Porque as pessoas elas começam a ter arrependimento, começam a pensar do jeito de Deus, viver do jeito que Deus tem preparado. O Senhor Jesus vai voltar e Ele vai buscar uma igreja, como Ele diz, gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Essa é a igreja que Ele vai buscar, que é você e que sou eu. Agora, às vezes a gente fica como é que os jogadores fazem, o juiz faz lá? A gente fica olhando para o relatório das trevas e a gente acha que as trevas estão ganhando. É mentira! É mentira! A igreja está crescendo muito mais. Até 2020 nós seremos a maioria no Brasil. Quem vai pastorear? Quem vai pastorear esse avivamento? Quem vai pastorear esse avivamento? Quem vai pastorear esse avivamento até 2020? Quem? Você e eu. Nós somos aqueles que vão pastorear o avivamento na nossa nação. Aleluia! Aleluia! Eu creio na palavra de Deus que diz assim: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Aleluia. Veja esse texto, Apocalipse 17, 14. O resumo de Apocalipse, né? Jesus vai ganhar. Jesus já ganhou. A igreja já ganhou. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá.
Pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com Ele, que andam debaixo do governo dEle. Uma igreja se levanta nesses dias, em nossos dias, com muito vigor, uma igreja gloriosa, uma igreja sem mácula, sem nem ruga, porque ela entendeu sua identidade, porque é rei e que é sacerdote, entendeu a sua identidade como filho e como filha de Deus, entendeu quem é e que tem o reino de Deus dentro de si e que manifesta o reino de Deus. Alguns pensam, e eu fui cativo desse pensamento por muito tempo, que no final dos tempos ele será tenebroso. Até Apocalipse virou uma expressão de destruição em massa, quando que Apocalipse é a revelação de Cristo Jesus. Alguns se perguntam, vai ficar pior ou vai ficar melhor? E a igreja por anos tem pregado, vai ficar pior. Uma grande discussão, quando se fala sobre avivamento, fui muito confrontado com líderes que diziam, não vai ter avivamento no final dos tempos, vai ter a apostasia. O Senhor Jesus vai buscar uma igreja derrotada ou uma igreja vencedora? Uma igreja vencedora. Você e eu estamos incluídos nela. Está na hora de, e entendermos o reino de Deus. Entendermos que Ele se manifestou em nossas vidas. Mas a Bíblia fala, o diabo está furioso e vai querer destruir muitas pessoas. Como quis destruir os discípulos que estavam no barco, Jesus disse, vamos atravessem lá que eu já vou. E Ele quis destruir os discípulos naquela tempestade. E Jesus saiu mais forte do que nunca com eles daquela luta. Como em todas as lutas que nós enfrentamos, sempre saímos mais fortes quando nós enfrentamos elas. Eu entendo, nós brincando um pouquinho assim nos meus pensamentos, vai faltar gente para ficar endemoniado. E para quem não está no reino da luz, vai ficar difícil. Vai ficar difícil, porque os demônios vão querer tomar tudo numa vida só. Mas não vai vencer, porque nós vamos encher o reino de Deus, amém? E vamos encher os céus, né? Os céus não é o nosso propósito de vida. O céu é recompensa. O nosso propósito é manifestar o reino de Deus sobre a face da terra. Enquanto você tem um fôlego de vida, você está aí para manifestar o reino de Deus. No mínimo orando e abençoando a igreja para que ela avance e ela cresça. No mínimo falando palavras de vida sobre a igreja. No mínimo abençoando as pessoas ao seu redor. No mínimo declarando a palavra de Deus como fiel e verdadeira, que ela vai encher toda a terra com a glória de Deus, com o conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. A igreja do Senhor vai se levantar em avivamento, e a luz ficará cada vez mais forte, porém as trevas irão ficar cada vez mais densas. Irá se ver cada dia mais o que a Bíblia diz entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Tenha uma coisa clara na sua vida: o governo do reino de Deus nos seus pensamentos. Para isso, metanoia, arrependimento. Senhor, como é que o Senhor pensa sobre isso? Me ensina a verdade, porque o conhecimento da verdade que nos liberta. Eu preciso conhecer a verdade sobre o que o Senhor tem preparado para a minha vida, a viver debaixo desse governo e buscar o governo dele sobre as nossas vidas, dentro das nossas casas, onde nós estamos. Não separamos o sacro do secular, tudo é sagrado a Deus. A sua empresa é sagrada a Deus, a sua família é sagrada a Deus, a sua casa é o lugar é templo do Espírito Santo, como a sua vida é templo do Espírito Santo. Tudo que você tem é sagrado, pertence ao Senhor. Tudo que você tem está envolvido com o reino de Deus e de manifestar esse reino por onde você anda. Amém, queridos? Amém. Vamos nos colocar em pé, por gentileza. Quero te convidar hoje
você entrar no reino de Deus, a você entrar debaixo desse governo. Esse governo onde você tem uma autoridade do nome de Jesus. E a gente perde um pouquinho a noção quando fala sobre autoridade. Precisa também haver um arrependimento, uma maneira diferente de pensar. Esses dias eu estava pensando sobre a autoridade e automaticamente me veio um pensamento negativo sobre isso. E já o Espírito Santo falou comigo: viu como você pensa sobre a autoridade? Parece que é algo ruim. E eu sou uma autoridade sobre a sua vida. E eu te amo. Eu te quero bem. E a minha palavra lhe traz vida. Então siga a minha autoridade. Siga o meu ensinamento. Siga o meu governo. Amém? Eu quero te convidar a você a entregar a sua vida a Jesus. A se submeter à autoridade dEle e declarar: Ele é Senhor na minha vida. Quando eu entro em acordo com os céus, Ele me tira do reino das trevas e me coloca no reino da luz. Ele me faz experimentar esse reino de paz, de justiça e alegria no Espírito Santo. Eu quero te convidar para esse reino. Eu quero te convidar para esse governo do Senhor Jesus na sua vida. Para isso a igreja vai fazer uma oração. E você que faz tempo fez essa oração, mas se perdeu nesse processo e quer renovar hoje, quero te convidar a você fazer ela com força. E você que nunca fez ela, faça com força também. E ao concordar no final, diga amém. Depois eu quero orar e abençoar a sua vida pessoalmente. Vamos orar assim, por gentileza, feche seus olhos.